Tá bom. Então voltamos. Vou começar do começo, então. Estava sem som até agora, né? Então, eu estou falando sobre os milagres de Jesus, a EBD, a Escola da Bíblia, aqui na Igreja de Cristo na capital. Semana passada falamos sobre a morte e ressurreição de Jesus, talvez um dos principais milagres que Jesus realizou, base para a nossa fé. E hoje eu quero falar sobre curas de doenças na Bíblia. E quero falar um pouco mais, na verdade, sobre como a Bíblia nos apresenta o tratamento de doenças contagiosas. Tem exatamente a ver com o nosso caso aqui da epidemia do Covid, né? Tem a ver com esse tratamento que a Bíblia apresenta. Eu estava comentando aqui, antes sem som, vou repetir, mas há um tempo atrás, um irmão, John, e eu não lembro o nome dele, o sobrenome dele, mas ele era da igreja de Curitiba e estava trazendo para nós lá no acampamento da igreja na 9 de julho, há um tempinho atrás, as ideias, né, evidências bíblicas. E uma das evidências bíblicas era como o povo de Israel não sofria das mesmas doenças que os outros povos. Na Alemanha mesmo, eles eram tidos como pessoas especiais, Deus os protegia, porque as mulheres judaicas não sofriam dos mesmos problemas que as mulheres das outras nações, né, dos outros povos que viviam lá, tinham muitos problemas de saúde, e esses não problemas que elas tinham, ou que elas não tinham, era exatamente porque Deus deu ordens sanitárias e higiênicas ao povo judeu, e essas ordens se encontram no livro de Levítico. Então, no livro de Levítico, Números, na lei, né, na lei de um modo geral, no Torá, tem instruções sobre pureza e impureza. Então, para os judeus, a questão de pureza e impureza e a questão de doença eram muito próximas. Eles tinham, por exemplo, se alguém tinha uma doença transmissível, eles tinham a ideia de quarentena, eles colocavam a pessoa em quarentena, isolavam a pessoa, não isolavam todo mundo, isolavam a pessoa que tinha os sintomas, e aí eles iam isolando as pessoas contaminadas para que elas não contaminassem todo o resto. E aí, no seu isolamento, elas eram tratadas e, uma vez curadas, elas eram reintegradas à sociedade. E isso é muito inovador, né? Porque de um modo geral, as doenças, principalmente as microbiológicas, viroses, bactérias, essas coisas todas, só foi ser identificado muito à frente, no século XIX, depois mais bem entendido no século XX, mas o Pasteur, né, Louis Pasteur, que foi dar mais consistência a essa ideia das doenças microbiológicas. Antes dele e antes de outros cientistas, então as doenças eram como se fossem pragas divinas, e as pessoas tratavam tudo numa base muito mística. Mas na Bíblia, Deus já falava para o povo de Israel que quando alguém estava doente, então devia ser isolado. Essa ideia da quarentena já era tido assim. Veja aí, então, em Levíticos 12, de 1 a 4. Disse assim o Senhor, por exemplo, com a questão da purificação após o parto. Ó. No versículo 2, diga aos israelitas, quando uma mulher engravidar e der à luz, o menino estará impura por 7 dias, assim como estará impura durante o seu período menstrual. No 8º dia o menino terá que ser circuncidado, então a mulher aguardará 33 dias para ser purificada do seu sangramento, e não poderá tocar em nenhuma coisa sagrada, e não poderá ir ao santuário, até que se completem os dias da sua purificação. Então, essa ideia de quarentena surge daí, né? 40 dias que elas iam ficar, 7 dias, depois mais 30 e tantos dias aqui, ia dar 40 dias. E essa ideia foi depois colocada também para doenças. Capítulo 13 vai falar sobre lepra. Ó. Disse o Senhor a Moisés, quando alguém tiver um inchaço, uma erupção ou uma mancha brilhante na pele, que possa ser sinal de lepra, será levado ao sacerdote Arão ou a um dos seus filhos que seja sacerdote.
Este examinará a parte afetada da pele, e se naquela parte o pelo estiver se tornando branco, o lugar parecer mais profundo do que a pele, é sinal de lepra. Depois de examiná-lo, o sacerdote o declarará impuro. Se a mancha na pele for branca, mas não parecer, ele vai dar uma série de critérios para se examinar e considerar impuro ou puro. Se for considerado impuro, então vai ser colocado em quarentena. Então, esse é um ideal bíblico, né, sobre conceitos sanitários, lavar as mãos, colocar doentes separados, ter rituais específicos para a purificação. Tudo era muito envolvido com religião. Religião e vida, conceitos sanitários eram muito unidos. Então, os leprosos, por exemplo, eram colocados à parte, e se eles quisessem se apresentar a alguém, fala aqui no 45, quem ficar leproso, apresentando quaisquer desses sintomas, usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará: impuro, impuro. Enquanto tiver a doença, estará impuro, viverá separado, fora do acampamento. A princípio, quando a gente vê um negócio desse, fala, cara, isso aí não tem coração, né? Ou a pessoa já está sofrendo, já está tendo dificuldade. Você ainda pega ela e põe ela longe, poxa, isso é realmente algo pior, né, Júnior? Não parece ser, você fala assim, maldade, né? Mas não, é maldade para aquela pessoa, mas é para ela não contaminar, inclusive, a própria família, os seus próprios entes queridos, né? Falar uma coisa aqui para os irmãos. Se os irmãos tiverem dúvidas, nós vamos separar no final da aula, aqui, uns 10, 15 minutos, para a gente tratar de dúvidas. Mas você já pode escrever aí, e o Júnior vai anotando ali, ele está interagindo com os internautas. Estou aqui, tá? Ó, o microfone, espero que esteja funcionando aí. A minha voz será a sua voz, irmãos. Isso. Vocês estão ouvindo aí a voz do Júnior, não? Eles digam, participem então aí, o Júnior vai participar com os irmãos nessa parte da interação com os internautas. Bom, então eu queria só passar essa ideia de que na Bíblia era uma evidência esse tratamento social, sanitário. A ideia da quarentena é uma ideia bíblica antiga, e várias práticas sanitárias, como lavar as mãos, lavar os utensílios, tratar as coisas sagradas como devem ser tratadas. Tudo isso daí já princípios bíblicos, espirituais, mas que com certeza Deus deu aos judeus com ideais sanitários mesmo, que as pessoas cuidassem da sua saúde. Então, isso daí poupou o povo de Israel de muitas doenças, muita mortandade. A peste negra, por exemplo, que varreu a Europa, não proliferava nas colônias judaicas. As colônias judaicas se poupavam disso. E examinando exatamente essas colônias judaicas, que a medicina italiana, na Idade Média, desenvolveu o conceito de quarentena. Né? Então, se desenvolveu nesse período aí, Júnior. Que interessante, né? Bom, vou voltar então a falar sobre os milagres de Jesus e a cura dos 10 leprosos. Convido que você abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 8. E eu estive estudando Mateus, capítulo 8, com o Casa, na casa do seu Luiz, semana passada, e falamos um pouco sobre essa cura do leproso. Então, 3 versículos, poucos versículos aqui. Mateus 8, se você quiser anotar aí, o Júnior vai anotar aí também, Mateus 8, versículo 1 a 4. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiam. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelho e disse: Senhor, se quiser, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele. Quero, seja purificado. Imediatamente foi purificado da lepra. Em seguida Jesus disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Então, a ordem de Jesus para os leprosos era ir se mostrar ao sacerdote. A mesma passagem vai aparecer em Marcos, capítulo
1, versículo 40. Marcos 1, 40. E aqui em Marcos tem uma diferença interessante que diz que Jesus, olhando o jovem, o leproso, o amou. Né? Versículo 40 diz assim: o leproso, aproximando-se dele, suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, né? Jesus o amou, aqui em outras versões. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. E hoje eu quero falar de lepra, né, da cura de lepra, e vou falar então de Lucas 17. Lucas 17, versículo 11 a 19, e nós temos talvez aqui a cura mais famosa de leprosos, que é a cura dos 10 leprosos, lá no caminho de Jerusalém. Então, Lucas 17, versículo 11 até o 19. Lucas 17, de 11 até o 19. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão, mostrem-se aos sacerdotes. Enquanto iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu, e este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Tá tudo bem aí, Júlio? Caiu, mas ele volta. Daqui a pouco ele aparece aí de novo. Bom, eu até liguei o meu aqui para acompanhar. Bom, eu li aqui as 3 passagens que eu queria, e nós temos então 2 casos de cura. A cura de um leproso lá em Mateus e Marcos, e a cura de 10 leprosos aqui em Lucas 17. Jesus, no caminho de Jerusalém, encontra na Samaria, na divisa entre Samaria e Galiléia. Então havia um mix de pessoas, judeus e não judeus. Parece que haviam mais judeus no grupo, porque Jesus fala só esse aqui que voltou, e este é samaritano. Então, talvez houvesse mais samaritanos também no meio daqueles que não voltaram. Mas o que voltou nós sabemos, é samaritano. Bom, o que eu quero pegar então aqui é, primeiro, falar um pouco sobre a lepra em si. Né? Então, falamos um pouco sobre doenças, o princípio de quarentena. Quando alguém tinha alguma doença contagiosa, era colocado em separado, né? E a pessoa não podia se aproximar. O caso de Marcos e de Mateus é interessante porque o rapaz se aproximou de Jesus ao ponto de Jesus poder tocar-lhe. Alguns dizem o seguinte, que como Jesus disse para ele, vai e não conte a ninguém, provavelmente as multidões o seguiam, já tinham dispersado, e depois que a multidão tinha dispersado é que esse jovem chegou. Porque senão, já pensou, Jesus ia dizer para ele, vai e não fale para ninguém, mas estando uma multidão em volta, não ia fazer sentido, né, Júnior? Já pensou? Ele vai falar, não conta para ninguém, mas está todo mundo vendo, então provavelmente a multidão tinha se dissipado, e, portanto, esse jovem pôde se aproximar, porque ele não poderia se aproximar de Jesus, e ele aproximou-se, assim, foi muito ousado na sua aproximação. E ele volta e se coloca de joelhos diante de Jesus e pede: se quiseres, podes curar-me. E a pergunta dele não é se Jesus gosta ou não dele, ou se Jesus não tem amor suficiente para curá-lo. Mas é porque eles tinham a ideia de que quem contraía uma doença era uma espécie de punição de Deus. E sendo Jesus um emissário de Deus, pelo menos, ou um grande profeta de Deus, ainda não era claro para todos os judeus quem era de fato Jesus, eles pensavam, bom, ele vai saber se eu mereço ou não ser curado dessa doença. E aí então ele pergunta: se quiseres,
se na sua concepção eu já sofri bastante com essa doença e posso ser curado, então, por favor, me cure. E aí Jesus, tendo compaixão dele, o tocou. Esse ponto é surpreendente. Não se pode curar, não se pode tocar num leproso. O homem tinha que anunciar: eu sou impuro, eu sou impuro. As pessoas tinham que ficar longe, ele não podia chegar perto. Era toda uma série de cuidados para não se contaminar. Não podia tocar no leproso, né? Jesus não entendeu o sistema aqui de isolamento aqui do Covid, né? Ele rompeu com esse sistema, ele atravessou a linha que não podia atravessar. Ele, como rabino, não podia tocar nesse leproso. Mas aí Jesus toca porque o amor cumpre toda a lei, né? O amor supera. E nesse caso, Jesus tinha plena consciência de que ele era tão puro, ele é tão poderoso, que a impureza do homem é que seria contaminada pela pureza de Jesus, e não o contrário, né? Que normalmente é assim, né? Se você pegar uma água limpa e colocar um pouquinho de água suja nela, você contamina toda a água limpa. Mas nesse caso, Jesus, a pureza dele transborda de tal forma que ele, tocando no homem, não foi a lepra do homem que passou para Jesus, mas a sanidade de Jesus é que passou para o homem. É o poder de Deus que supera, e aí nós chamamos de milagre, porque a lepra não tinha cura. Hoje em dia tem cura a lepra, mas ainda tem que ser identificada rápido, porque isso também, a lepra ainda é uma doença seríssima. Hoje chamamos de hanseníase. Na época de Israel, alguns historiadores dizem que era não só a lepra que nós conhecemos hoje, mas várias outras doenças de pele eram chamadas de lepra também. Até micose poderia ser confundida com lepra. Mas nesse caso desse homem aqui, nós cremos que era lepra mesmo, que a doença que mais se propagava, mais contagiosa e que mais destruía as vidas das pessoas é, de fato, a lepra que nós conhecemos. Deixa eu falar um pouco, então, sobre o que é milagroso aqui. O milagre é você tocar num homem que tem lepra, e ele já está no estado de quarentena, ele já está talvez sofrendo ali com aquela doença há muito tempo, e Jesus só no toque dizer: quero que fique limpo. Esse homem não precisou se banhar em lugar nenhum, não precisou passar nenhum remédio na pele, não foi um processo longo de cura, mas curou assim. Como o paralítico que Jesus fala: levanta-te e anda, e ele levanta. Como o morto que na hora que Jesus fala, ele levanta. Como o fluxo da mulher, que há anos que ela estava tratando, e Jesus, ela tocou na orla de Jesus, pronto, curou. Então, as curas de Jesus eram curas instantâneas, profundas e completas. É nisso que nós vemos nos milagres de Jesus, algo sem precedente, sem igual na nossa história. E mesmo que cremos que haja milagres hoje, cremos no poder de Deus, oramos a Deus por milagres, mas vemos que esses milagres que Jesus realizava eram diferentes por causa da sua instantaneidade, da sua profundidade, da seriedade da doença, da gravidade da doença e de como é completo o milagre. Então, esse é o tipo de milagre que nós vemos Jesus realizar. Deixa eu falar um pouquinho mais sobre a lepra e o nosso caso atual, que serve para nós, que é essa doença terrível que assola toda a humanidade, que é o pecado. Você pensou que é o Covid? Não, é o pecado que eu estou falando. O pecado, ele parece muito com a lepra. Por quê? Porque os primeiros sintomas de lepra é exatamente o não sintoma, é o não sentir, né? A pessoa perde sensibilidade na pele. E o pecado, da mesma forma, começa a afetar a consciência das pessoas, elas começam a perder consciência dos seus erros, elas perdem a sensibilidade da consciência, enquanto que a lepra perdia a sensibilidade da pele. A lepra era muito contagiosa, extremamente contagiosa. Tocando, usando utensílios que alguém usou, roupas que alguém usou, ela podia contrair a lepra. O pecado nós contraímos também de forma muito, muito rápida. É muito forte o contágio
do pecado. É muito contagioso. Conforme você vai em um lugar onde está ali o pecado, você se contamina com ele. Então, é muito contagioso, transmite de um para o outro. Não é? A lepra gerava uma degradação da pessoa. A pessoa começava a perder as pontas dos dedos, né? o nariz, orelhas, as extremidades do corpo então começavam a ser corroídas e apodrecer em vida. A pessoa começava a apodrecer em vida, porque a vida não está circulando, a morte está entrando naquela pessoa pelas pontas. E então aquelas pontas vão morrendo e vão apodrecendo, e ela cheira mal. Então o pecado é exatamente isso, ele vai apodrecendo as extremidades da nossa vida, até que vai entrando para o centro e vai mortificando e começa a cheirar mal. O pecado cheira mal. Nós percebemos isso daí quando encontramos, cheira mal espiritualmente falando, porque Deus, ele diz assim, isso não me agrada. Quando pessoas consagradas a Deus, oferecendo os incensos, que era o culto de adoração a Deus, Deus falava assim, esse cheiro não é bom, eu não me agrado do incenso e do sacrifício que vocês queimam para mim, esse é cheiro de morte agora, não é bom mais. O cheiro passa a ser ruim para Deus. O apóstolo Paulo fala que o aroma de Cristo é o aroma de vida para aqueles que estão sendo salvos e é o aroma de morte para aqueles que estão perecendo. Então, quando nós nos misturamos com o pecado, ele vai mortificando a nossa consciência e vai mortificando o nosso corpo, vai degradando a pessoa. As áreas da vida da pessoa envolvida no pecado começam a se degradar. Se é um pecado financeiro, a vida financeira da pessoa começa a se degradar, a ser corroído. É uma corrupção, né? Aos poucos, mas constante e ininterrupto. Se é um pecado da área sexual, a vida sexual da pessoa começa a se degradar. A pessoa começa a ter problemas físicos também na questão sexual, né? E assim você vai. Pensa numa área. Qual outra área, Júnior, a gente pode falar aqui? A pessoa vai corrompendo no pecado. Eu falei de finanças, área sexual. A área da negatividade, né? Quando a pessoa ela é uma pessoa que tem uma tendência de ser negativa, ser rancorosa, eu acho que é uma coisa também que corrói o nosso corpo, né? Nossa mente, nossa alma, né? Inclusive tem estudos. As emoções, né? O pecado reter o perdão é um pecado, a amargura é um pecado. Aí vai corroendo o coração da pessoa, ela começa a sofrer com aquilo. Então, o pecado ele parece muito com a lepra nesse sentido aí. O pecado também parece com a lepra porque ambos levam à morte. Os dois conduzem a um estado de degradação tão grande que evoluindo, não sendo parado, vai levar à morte. O pecado, como a lepra na época de Jesus, não tem cura. Não tem uma cura humana. Nós, humanos, não temos condição de interagir com o pecado e sanar nós mesmos o pecado. O Heitor falou hoje na ceia, muito bem, né? Nós não temos condição de curar a nós mesmos. Esse leproso que veio, se ajoelhou diante de Jesus, clamando, Senhor, se queres, podes curar-me. Ele está colocando tanta fé, ele está crendo tanto em Jesus, no poder de Jesus, porque ele está dizendo, eu estou pedindo para o Senhor uma coisa que é impossível para todos os outros, mas o Senhor eu sei que pode. É isso. Só Jesus que é quem pode curar a lepra na época dele, e só Jesus que pode curar o nosso pecado. Da mesma forma, aqueles 10 leprosos, eles vão chegando a Jesus, eles gritam, clamando, né? Não sei se você sabe a diferença entre pedido e clamor. Pedido é assim, por favor, pode fazer isso para mim, né? Eu tenho um requerimento aqui para você, tal. É bem tranquilo. Um clamor, não tem, a tranquilidade não faz parte do clamor, é um desespero. A pessoa está clamando, gritando de longe, por causa que ele não tem outra saída, ele não tem outra esperança. Esse homem está afastado da família dele há muitos meses, talvez anos. Essas pessoas estão ali se degradando entre si. Eles não têm esperança nenhuma. É muito ruim você viver sem esperança, porque eles não têm cura. Eles só estão esperando a morte chegar
e ela está chegando aos pouquinhos, e eles veem quem é do leprosário ali sendo definhando cada dia mais. É horrível, é péssimo. Agora, essa é a situação do mundo sem Jesus. Está no pecado. O pecado é tão corrosivo quanto a lepra, o pecado é tão mortal quanto a lepra, mas o pecado tem uma coisa muito pior que a lepra. A lepra mata fisicamente. Agora o pecado não. O pecado mata espiritualmente e, portanto, eternamente. Daí nós precisamos pensar na gravidade do pecado. E esses 10 leprosos, eles são um símbolo aí da humanidade para nós, né? Eles estão clamando a Jesus por uma salvação que eles não têm outra esperança. Jesus é como chamado, o desejado de todas as nações, e ele é desejado por causa disso, porque só ele tem a cura plena para o pior mal da humanidade, que é o pecado. O que mais que eu vejo aqui de semelhança entre a lepra e o pecado? Não é? Você precisa levar uma vida de pureza para não se contaminar com o pecado, assim como você precisa levar uma vida de pureza para não se contaminar com a lepra ou com qualquer vírus, né? Então, esse vírus do Covid, nós nos isolamos das contaminações, nós lavamos mais a mão, passamos álcool, usamos máscara, usamos proteções para não ter contato com as impurezas que podem nos contaminar. O pecado é assim. Tem muita gente preocupado em lavar a mão e usar máscara e não em lugares públicos e não contrair a doença, o que é louvável e é excelente e faz sentido com as orientações dos nossos governantes. Mas se as pessoas tivessem medo do pecado, como elas têm medo do Covid-19, ia ser uma bênção, né? Ia ter muito mais gente procurando Jesus. E a verdade, eu acho que esse pode ser um dos nossos discursos para pregar o Evangelho nesses dias de Covid, né? Você está interagindo com alguns amigos, talvez via internet, via telefone, alguns parentes na sua casa. Aqueles que estão tendo que ir trabalhar, porque faz parte do grupo de profissões necessárias, como é que é o nome? Indispensáveis, né? Estão tendo ainda contato social com as pessoas. Então, nesses momentos, você vai conversar com as pessoas e você pode puxar o assunto exatamente sobre o Evangelho e a necessidade que nós temos de Jesus, como esses 10 leprosos que clamavam, tem misericórdia de nós e cura-nos. E eles criam em Jesus também. Esse é um ponto importante. Bom, para finalizar aqui, eu quero trazer só alguns pontos relevantes na cura desses 10 leprosos. É a fé que pressupõe a cura, né? A fé pressupõe toda a ação de Deus na nossa vida. Jesus ele nos conclama, ele nos incentiva a ter fé. Nós já vimos isso várias vezes, todas as vezes que nós vemos um milagre, Jesus fala: a tua fé te salvou, né? Aquela mulher que toca na orla de Jesus, e sempre a fé é o componente para o milagre acontecer. Hebreus fala que sem fé é impossível agradar a Deus, né? O Júnior tem o livro que ele está escrevendo há 11 anos, vai ficar excelente o livro, mas os 3 pressupostos para agradar a Deus, né? Para a humanidade. A fé, a natureza. Você quer que nós precisemos, né? Todo mundo é para adorar a Deus, né? Adorar a Deus. Todo mundo foi feito para adorar a Deus. Uhum. Esse é o primeiro requisito, né? A nossa existência. Uhum. O segundo é a fé, né? A fé é um requisito essencial para que interagirmos com Deus. E o terceiro é que Deus se revela como Ele quer, né? Então, e a revelação dele está em Jesus, né? São os 3 requisitos. Bacana. Espero que daqui uns mais 11 anos a gente já escreve. Mas esse a fé é um requisito essencial. E aí Jesus não fala para eles terem fé e irem, mas a fé está aqui revelada no clamor deles para pedir para Jesus, né? Eles ficam de longe, diferente do outro que chegou perto ao ponto de Jesus poder tocar nele. Esses não, ficam de longe, gritando, né, em alta voz. E é um detalhe que a lepra corroía as cordas vocais. Mas eles estão fazendo um sacrifício extra.
provavelmente acabando com o resto de corda vocal que eles têm ali, gritando para Jesus, porque é a última chance mesmo, né? Então, gritam: Jesus, tem piedade de nós. E ao vê-los, Jesus, em vez de falar para eles: estão curados, ele não fala nada disso, não. Ele fala assim: vão mostrar-se ao sacerdote. E enquanto iam, está aqui a fé. A fé é assim, não aconteceu nada, eles estavam na mesma situação, e eles vão então na direção para encontrar-se com o sacerdote e se mostrar purificados. A fé deles é assim: se nós formos, obedecemos o que Jesus está falando, vai acontecer a cura, e antes que nós cheguemos ao sacerdote, vamos estar purificados. E aí, um deles, quando viu que estava curado, ao invés de ir e completar a tarefa de se mostrar ao sacerdote, ele voltou louvando a Deus em alta voz. Agora ele deve estar muito feliz, podendo falar a plenos pulmões, com a plena voz, em alta voz, e aí prostrando-se aos pés de Jesus, lhe agradeceu, e este era samaritano. Aí você fala: poxa, o que tem de tão importante aqui? É que a fé, a alegria e a gratidão dessa pessoa sobrepujou o que ele deveria fazer nos quesitos religiosos do Velho Testamento. Nós estamos salvos em Cristo Jesus, perdoados os nossos pecados, puros do pecado, e agora nós podemos e devemos voltar a Jesus e agradecer. Em todas as sociedades, o agradecimento é um valor importante. Ninguém ingrato em nenhuma sociedade é valorizado. Nenhuma sociedade valoriza a ingratidão. Gratidão é algo que nós devemos ter, porque Jesus nos salvou. Devemos cantar louvores, devemos agradecer em plena voz, nos ajoelhar diante de Jesus e agradecer porque nós fomos salvos e purificados de algo muito pior que a lepra, que é o pecado. E não podemos deixar de agradecer a Deus, louvar a Deus, não podemos deixar de agradecer. E alguém até escreveu: olha, todos nós temos que começar o dia em oração e terminar o dia em agradecimento, porque é isso, irmãos. Eu falei hoje na mensagem, precisamos agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito, louvando a Deus pela ação do seu nome. Muito bom. Alguém tem dúvida aí, Júnior? Alguém escreveu alguma coisa, algum comentário? Vou começar aqui só, nenhuma dúvida, né? Que nós estamos tentando realmente incentivar os irmãos a interagir socialmente, né? Não tem essa... Ainda a prática, né? Essa preocupação específica, né? Da gente de atrapalhar. Não se preocupe, você pode fazer o seu comentário e nós vamos ler aqui, né? Além dos comentários, não tem som, agora tem. Agora tem. Porque são os nossos probleminhas técnicos no começo, estamos aprendendo, né? Nós temos aqui, por exemplo, vamos ver aqui embaixo, o Carlos Frederico, ele coloca assim: isso aí é uma anestesia à consciência, né? Eu acho que ele quer dizer que, de certa forma, corrói, traz insensibilidade. Exatamente, né? Você pode comentar, eu só vou ler. O que você acha sobre isso? Não, né? vamos... Tá? Tem outro aqui, outro dizendo é verdade, né? E o Carlos colocando aqui, realmente, sem dúvida, né? Irmãos, poucos comentários aqui, pelo menos no Facebook, mas vamos aqui para YouTube. Espera só um minutinho. Bom, então, se alguém mais tem alguma questão, né, quiser também comentar, concordar, discordar, né? Sim, no YouTube sem comentários por enquanto, né? Estamos só aqui no Facebook. Se você pode escrever, a gente vai dar esse intervalo mesmo para ajudar a ser parte da rotina aí de você fazer pergunta, né? Se quiser, né? Eu vou comentar um pouco sobre o que o Carlos colocou, sobre a questão da nossa consciência, né? Que o pecado realmente ele corrói a nossa consciência. Em Filipenses fala, né? O apóstolo Paulo fala: olha, são pessoas que não cauterizaram a consciência, como se tivesse criado calos na consciência, e elas não acham mais que está errado aquilo que está errado. Fala que elas se gloriam naquilo que deviam se envergonhar, né? Então, esse é um ponto importante. Aliás, eu sempre comento, não há perdão sem arrependimento, né? Deus não
é pressuposto para nós, no caminho da salvação, aqueles 5 passos, né? É ouvir a mensagem, crer na mensagem, arrepender-se dos seus pecados, confessar e ser batizado. Então, sem arrependimento, é o terceiro passo, não é possível o perdão dos pecados, não é possível realmente ser cristão. Alguns outros comentários que estão chegando agora, né? A Patrícia Lira diz: devemos aprender a sermos mais agradecidos a Deus. Ah, sim. Então, esse é o ponto que eu falo, só esse voltou. E o interessante é que Jesus critica os outros 9 e elogia esse. Sim. Né? E ele era samaritano. Tem aí a questão de ser samaritano, da disputa entre judeus e samaritanos. Eu não quis entrar no caso, porque eu queria dar foco na cura do pecado mesmo, na cura da lepra. A Milena Lau diz... como Paulo fala, acredito que ela está confirmando o seu argumento, o seu comentário, dizendo como Paulo fala. Né? Exatamente. Outro comentário aqui, isso aqui da própria Milena, ela diz também, isso é um perigo, né? E o inimigo espera essa superação no pecado, né? Talvez seja o inimigo não espera, talvez, né? Ou ele esteja lutando contra essa superação, né? O inimigo quer que a gente se mantenha longe, né? Alguém comentou que as multidões sempre atrapalham às vezes a pessoa de fato a chegar a Jesus, né? No caso daqueles amigos que levaram a cama no teto lá e colocaram, baixaram eles, tiveram que superar as multidões, e o inimigo usa muitas formas para separar as pessoas de chegar a Jesus. É isso aí? Quanto só esse comentário, e fica aí para os irmãos à vontade para escrever nas próximas aulas, né? Para criar o hábito, né? Seria nos últimos 10 minutos aí finais, mais ou menos, né, Otávio? Mais ou menos. A gente espera mesmo, depois o Otávio faz uma finalização. Isso, eu quero hoje era trazer essa ideia da cura, que Jesus pode nos curar, e que nós devemos clamar a Deus por cura. Devemos clamar a Deus por cura da nossa nação, cura do nosso país nessa questão dessa epidemia que aí está. O povo de Deus já passou por muitas epidemias, na Bíblia temos vários casos, e Deus poupou o seu povo de sofrer mais do que os outros, né? Então, o povo de Deus sempre teve um certo privilégio de ser atendido e ser curado, ser recuperado mais rápido. Então nós queremos pedir a Deus que Ele nos cure disso, nos poupe desse sofrimento e que Ele atenue aí o sofrimento da nossa nação. Eu tenho falado, eu vou repetir, se você está me vendo em outras vezes, eu vou ser repetitivo, mas eu acho que é um conceito importante. Em Mateus não, vamos pegar em Lucas, que eu estou em Lucas aqui, Lucas 21, o versículo... Jesus está falando do seu sermão escatológico, né? E ele fala sobre várias coisas que vão acontecer antes da sua volta, antes da sua vinda. Ele diz no versículo 9 aqui. Lucas 21, versículo 9. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse: nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, fomes, pestes em lugares e acontecimentos terríveis, e grandes sinais provenientes do céu. Então, a palavra pestes aqui, pestes são epidemias, né? Doenças que se alastram e que afetam a todos em uma localização, aqui em vários lugares. E aí, então, ele está falando que, mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês, então eles entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores. Tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Vou aqui no 19 aqui. Perseverando que vocês obterão a vida. Então, ele está dizendo que todas essas coisas têm que acontecer antes de que ele venha. E o texto fala que é necessário que aconteçam todas essas coisas. Então, o é necessário que é a pergunta. Por que é necessário? Por que Deus diz para nós que é necessário?
esse texto é fantástico, né? Porque Jesus está predizendo várias coisas que sempre acontecem desde que ele profetizou. Esses eventos vão acontecendo e estão, desde que o mundo, em todo o mundo, tem acontecido essas coisas todas. Eu quero pegar só, então, é necessário, inclusive, que pestes aconteçam. E aí, essas pestes afetam a tudo e a todos, inclusive a igreja. Mas por que é necessário? É necessário porque nesses momentos, nesses períodos de sofrimento, as pessoas se apegam mais a Deus. Esse é um dos pontos, né? Outra coisa é que mostra a condição humana, a inferioridade humana e a dependência de Deus. As pessoas começam a perceber que, olha, nenhum cientista conseguiu prever, ou conseguiu prever que haveria vírus, mas não conseguiam prever que vírus e como pará-lo, né? E olha que nossa ciência, nossa medicina está tão avançada, mas ainda assim não é capaz de deter uma coisa tão pequena como um vírus que vem e destrói os nossos planos todos. Algumas pessoas estavam com planos de construir, outros com planos de casar, outros com planos de ter filhos, todos os planos humanos estão em suspensão agora por causa dessa virose toda. E isso coloca a humanidade no seu devido lugar de dobrar o joelho diante de Deus e clamar por salvação, por intervenção divina, né? Então, essas doenças, esses momentos devem nos levar para essa busca por Deus. E também nos alerta que se Jesus profetizou que haveriam guerras, houve, ou está havendo. Profetizou que haveria doenças, está havendo. Fomes, sim. Terremotos, erupções, tudo, né? Jesus acertou em tudo. Isso nos leva a crer que a volta dele acontecerá da mesma forma. Não nos permite datar a volta de Jesus, mas nos permite crer na volta de Jesus, porque ele acertou em todos os quesitos aqui. Ele diz que então a igreja será perseguida. Olha que coisa, né? A igreja perseguida também sempre aconteceu. No 27, ele fala, então se verá... vou pegar o 25 aqui. Ó. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra, as nações estarão em angústia e perplexidade, com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que está sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer essas coisas, está no 28, é isso que eu queria pegar. Levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Então, tudo isso nós devemos levantar, erguer a cabeça, porque a nossa redenção está próxima. Todos esses eventos são necessários para causar em nós um desejo pela volta de Jesus. Esse que é o ponto que eu queria trazer aqui, né? Por que Deus tem permitido tudo isso? Para que nós, de alguma forma, voltemos nossas atenções não mais para as coisas terrenas, mas para as coisas celestiais. Acabou, né, o tempo. Os últimos comentários aqui, ficou muito aqui no Facebook e no YouTube, né, essa questão do pecado, né? O Carlos Frederico, ele fala sobre o pecado que não é mais reconhecido, né? Ele estava fazendo uma pergunta, né? E eu respondi aqui, o Otávio também pode comentar, que o apóstolo Paulo fala sobre, na verdade, uma consciência, né, cauterizada lá de 1 Timóteo 4:2, né, quando ele diz, olha, essa nossa consciência é quando você não tem mais, né, consciência. Ela está insensível. Ela ficou insensível e realmente faz parte da minha vida e pouco importa, né, se eu peco ou não. Né, já nem percebe mais o pecado. Né. Lá no YouTube... Nós temos o Ricardo Cor, que é o nome dele, né? Ele coloca assim, é interessante recordar que ao mesmo tempo, que mesmo que de costume falamos em resistir ao pecado, a Bíblia nos traz o conceito de fugir do pecado. Né? Exato. A gente tem que fugir, né? Não enfrentar, né? Acho que é isso que ele quer dizer. Você não enfrenta o pecado, você foge dele, porque você não vai conseguir vencer. Isso. Porque o pecado é contra o espírito, né? Então, tem que evitar ele. Exato, evitar e fugir dele. Quando ele aparece, você foge. Mas o mesmo que aconteceu com José, né? Que fugiu lá do pecado. Mais um comentário para encerrar aqui. A Tatiana, né?
ela escreve aqui no Facebook, ela fala: acredito que para os cristãos o Espírito Santo, nosso Consolador, nos acusa quando estamos prestes a pecar. Né? Uhum. Então, quando a gente não ouve, de certa forma, é uma teimosia, né? A gente se coloca numa postura teimosa, e porque realmente o pecado é algo, de certa forma, prazeroso, né? Só que nos corrói como a lepra. Né? Isso, a gente não sente, ela vai corroendo e a gente continua nele ali, vivendo aquilo. E não trata dele. Muito bom. Aí, eu sei que no finalzinho aqui eu saí do tema dos milagres de Jesus e entrei no tema da volta de Jesus, mas eu creio que uma explicação sobre esse momento que estamos vivendo e os objetivos de Deus com a permissão para que tudo isso aconteça, nós precisamos trabalhar um pouco. Eu creio que essa pergunta angustia muita gente e eu achei pertinente falar sobre esse assunto. Bom, por hoje é só, vamos terminar com uma oração. Que Deus nos abençoe. Se você tem pedidos de oração também, coloque aí nas redes sociais. Se não orarmos hoje, vamos orar semana que vem e vamos manter em oração, na verdade, aqui nos nossos grupos, tá bom? Oremos. Senhor nosso Deus, agradecemos, Pai, porque o Senhor nos curou do pecado, Senhor, que nos leva para a morte, mas o Senhor nos leva para a vida. O Senhor nos resgatou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos dado saúde, o Senhor tem nos dado forças para fazer a sua vontade, o Senhor tem nos dado até o ânimo. O querer e o executar é o Senhor que tem dado em nossos corações. Clamamos, ó Pai, para que o Senhor intervenha em nossa sociedade, em nosso mundo, em nosso país, para que essa doença seja aplacada pelo poder do Senhor, através, ó Pai, dos médicos, através da sabedoria que o Senhor tem dado aos nossos cientistas, que o Senhor, ó Deus, inspire a cura para essas pessoas trazerem. Inspire, ó Deus, o surgimento dessa vacina, que o Senhor, ó Deus, use todos os caminhos para nos curar, como o Senhor tem usado ao longo da história. Nós cremos que é o Senhor que tem curado as nações e pedimos que o Senhor cure o nosso país para que essa doença não prospere, mas que rapidamente, o mais rapidamente possível, possamos retornar às nossas atividades o mais normal possível. Agradecemos, Senhor, por tudo, que o Senhor nos dê tranquilidade, uma mente serena, bom ânimo e coragem para continuarmos servindo ao Senhor e propagando o seu Evangelho para as pessoas que conhecemos. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Muito bom. É isso aí.